E desde já dar as boas-vindas a todos. Realmente se sintam bem no nosso meio, que possa ser realmente um tempo agradável a louvar a Deus. Nós estamos aqui com o objetivo de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Também, por consequência, ver-nos também, podermos cumprimentar, podermos perguntar como é que correu a nossa semana, estarmos em contato uns com os outros. Mas estamos aqui esta tarde para louvar o Senhor, porque Deus é muito importante para nós. E o Salmo 24 é um salmo de David. E diz assim, então, na minha versão da Bíblia: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E nós estamos aqui esta tarde para adorar o Rei da Glória. Mas é muito importante que nós possamos perceber que esta expressão do versículo 3, quando David diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Santo lugar era um local que havia no tabernáculo, no templo, extremamente no templo, em que apenas só entrava lá o sumo sacerdote, aquele que iria oferecer o sacrifício dos pecados, pelos pecados do povo. E aí era um lugar santo. E aqui David diz: quem é que há de permanecer nesse lugar? Um lugar de intimidade com Deus. Um lugar onde a presença de Deus está. E nós temos o desejo de que exista hoje aqui a presença de Deus em intimidade com o Senhor. E no versículo 4 ele dá a resposta, que é o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É muito importante que nós possamos tratar do nosso coração. Nós esta tarde estamos aqui não apenas a cumprir, não só a cumprir uma espécie de um ritual, onde estamos aqui só porque é tradição. Não, nós estamos aqui porque é um bom hábito que nós temos e o nosso coração tem de estar preparado para aquilo que nós vamos fazer, que é cantar ao Senhor, que é louvar, que é entregar a oferta, que é ouvir aquilo que o Senhor também tem de acordo com a sua palavra. Então eu vou propor que agora possamos ter um minuto para que possamos colocar o nosso coração em ordem com Deus. E não possamos estar aqui somente como um hábito, somente como algo que estamos a fazer, às vezes sem pensar naquilo que estamos a fazer, mas que possamos de uma forma consciente preparar o nosso coração. Dizer a Deus: Deus, prepara o meu coração para aquilo que eu estou aqui a fazer, que é entregar louvor. E se o irmão perceber que existe alguma coisa que o está a impedir de louvar a Deus de todo o seu coração, peça perdão a Deus. Entregue isso a Deus. Coloque-se em ordem. A palavra de Deus também diz que nós, antes de entregarmos a nossa oferta no altar ao Senhor, e o que estamos a fazer aqui é um culto, estamos a entregar o louvor ao Senhor, nós devemos nos colocar em ordem diante de Deus. E é isso que vamos fazer então. Um minuto de silêncio para que nós possamos nos colocar em ordem com Deus.
confiamos que nada acontece por acaso, Senhor. Tu és um Deus que é soberano. E se cada um que está aqui esta tarde, Senhor, está aqui, é porque tu também o permitiste, Senhor. E nós acreditamos que tu tens algo especial para dizer a cada pessoa que está aqui, Senhor. No decorrer do culto, seja por intermédio da letra de uma canção, por intermédio de uma partilha, por intermédio de uma oração, principalmente por intermédio da tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Que nós possamos, ao sair destas instalações, possamos sair mais cheios de ti, mais próximos de ti, Senhor. Para que quando a semana começar, nós possamos estar juntos contigo, num só pensamento, num só objetivo, Senhor. Senhor, faz com que este culto possa ser do teu agrado. Aquilo que te agrada, Senhor, por vezes não é o tipo de música, não é o tipo de instrumentos, Senhor. Aquilo que te agrada mais é como está o nosso coração. Como é que o nosso coração está a te louvar, Senhor. Um coração no qual tu olhas, tu sondas e tu verificas se é um coração que está corrompido com segundas intenções, se é um coração que está pronto para receber a tua palavra, para ser moldado por ti, Senhor. Então ajuda-nos a ter um coração que está pronto como um terreno fértil para receber a semente da tua palavra e que possa germinar para dar muito fruto, Senhor. Muito obrigado porque nos dás a possibilidade de estarmos aqui esta tarde a louvar o teu nome. Que possa ser um tempo especial, um tempo em que o que você acharia se eu dissesse que sua mãe está louca? Porque ela parecia uma louca quando saiu de casa, só para que você não chegasse atrasado na escola. E porque ela nem se importou em parecer ridícula na frente dos seus amigos. Louca porque mesmo quando ela tá doente e não tem forças, ela nunca tira férias ou nenhuma folga. Ela tá louca porque mesmo depois de anos de sacrifício para se formar e ter a carreira dos sonhos, ela preferiu desistir para te dar toda atenção e carinho. Porque é fácil para ela passar fome para que não falte comida para você, mesmo que não tenha mais comida em casa. E sim, ela realmente tá louca porque trocaria de lugar com você no piscar de olhos e daria sua vida por você só para não te ver sofrer. E você pensou que ela estava louca quando via ou ouvia ela orar por você todos os dias? E sim, ela é louca, mas louca de amor por você. O amor dela é muito parecido com o amor de Deus por você. Um amor que nunca entenderemos completamente. Um amor tão grande que deu tudo o que tinha a você, ao ponto de dar o seu único filho, Jesus, para te dar esperança eterna e uma nova oportunidade. Hoje, você pode experimentar esse amor incondicional. As mães são fantásticas, os pais não se ficam atrás, mas aquilo que as mães e os pais transmitem
não é um bocadinho, é ínfimo da forma, da intensidade com que Deus nos ama. E nós vamos começar o nosso tempo de louvor a dizer que não é só o meu pai ou só a minha mãe, é só o Senhor daria a sua vida para me salvar. E nenhum outro Deus morreria em meu lugar. E com a sua graça, com o seu amor, Ele pôde e livrou-me dos braços do pecado e fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus. É este Deus incrível que nós estamos gratos. É para Ele que nós vamos cantar, é a Ele que vamos agradecer, até pelas nossas mães, pelos nossos pais, porque tudo o que temos de bom vem dEle. Se quiserem ficar de pé. Este Deus que fez, que tem feito e que promete que continuará a fazer coisas tremendas por nós. Este Deus que é o Rei dos Reis, Ele que é o grande eu sou,
Deus forte, maravilhoso. O Deus que fez milagres como abrir o mar. É este Deus que eu quero dizer obrigado. Obrigado porque tu és absolutamente soberano. Estás acima de todas as coisas. Tu não sabes o que é falhar. E tu amas-me. E tu cuidas de mim. Obrigado, meu Deus. Enquanto nós vamos cantar isto, vamos passar os cestinhos da coleta. Estes cestinhos não são mais do que um gesto de gratidão, de devolver a Deus do tanto que Ele nos tem dado. O objetivo é colocar lá aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto que devo fazer, porque eu sou grata ao meu Deus, porque eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu quero fazer parte do grupo de pessoas que investe na vida de outros. E é para isso que colocamos lá, para que se possa investir, para que outras pessoas venham a conhecer e a relacionar-se com este Deus. Então eu vou pedir ao Martim e ao Tomás para passarem os cestinhos, onde colocamos aquilo que Deus nos colocar no coração. E é só isso que dará prazer ao nosso Deus, quando aquilo que lhe devolvemos vem do mais profundo do nosso coração. Assim como as palavras que lhe damos, qualquer outra coisa, o tempo, aquilo que lhe damos, Ele tem prazer quando lhe damos de coração. Fiel.
deixar, mesmo se o sol não brilhar, ainda se os meus me abandonarem, eu sei que nunca vai deixar, nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. E obrigado pela forma como Tu nos amas. É tão difícil para nós compreender quando olhamos para dentro de nós como é possível Tu nos amares a este ponto. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Esta semana eu partilhei no grupo do WhatsApp que nós temos da nossa igreja, um devocional que eu li e que foi importante para mim e que eu penso que se adequa àquilo que nós temos vindo como igreja desde o início do ano, a estudar, a aprender. E o título deste devocional é Vive com um Propósito. Em Esther 4:14 está escrito, e é Mardoqueu que fala com Esther e diz-lhe: pois se tu ficares calada agora, a ajuda e a libertação dos judeus virá de um outro lugar. Quem sabe se não foi por causa deste momento que tu foste eleita rainha. Vou repetir. Pois se tu ficares calada agora, a ajuda e a libertação dos judeus virá de outro lugar, de outra forma, através de outra pessoa. Quem sabe se não foi por causa deste momento que tu foste eleita rainha. Esther é uma jovem que se vê diante de uma encruzilhada. O seu povo estava ameaçado por um plano maligno de um oficial do rei. Ela fora escolhida rainha do Império Persa e ela precisava de tomar uma decisão. Ela precisava escolher entre viver conforme as suas convicções e interferir, ou seja, ela era chamada a agir, a tomar uma atitude, ou então deixar-se levar pelo mar da vida por receio de ser mal compreendida ou até de não ser completamente aceite. Inclusive, colocava-se a possibilidade de ser morta e ela tinha que tomar uma decisão. Ela escolheu viver o propósito para o qual Deus a colocara naquele tempo e naquele lugar. Quem vive com um propósito, como Esther, reconhece a soberania de Deus. Mardoqueu, o seu primo que a criara como pai, relembra Esther de que se ela se calasse, pois os planos de Deus jamais se frustram
por causa do homem, seja ele quem for. Da mesma forma, o Senhor tem-nos colocado em posições e em situações para que cada um de nós tome decisões que tenham um impacto na nossa família, na nossa sociedade. Nós temos de crer, nós temos de acreditar na ação divina, nos movimentos da história, pois tudo, inclusive a nossa história, está sob a mão amorosa de Deus. As nossas decisões e não as nossas palavras. Não é aquilo que dizemos, mas as nossas decisões refletem os nossos valores, aquilo a que nós damos importância. Quando Deus age e nós não nos envolvemos, acabamos por perder a bênção. O comboio da história segue e passa por nós. Que assim como Esther, que se tornou o meio de salvação que Deus usou para libertar o povo, para salvar o povo de Israel, porque ela aceitou aquele desafio, que também nós possamos entender o plano de Deus para nós e dispormos-nos a cumprir os seus propósitos. Por isso, descobre qual é o teu propósito. Descobre o que é que Deus tem planeado, preparado para ti e vive com esse propósito. Vive de acordo com aquilo para que Deus te chamou. Nós vamos ter uma música que é uma oração. É uma oração que é uma resposta àquilo que ouvimos. As primeiras palavras desta música dizem: eu confesso, Senhor, que eu sou fraco. Pode ser: eu confesso, Senhor, que muitas vezes as tuas decisões, os teus planos e os teus propósitos para a minha vida passam completamente ao lado. Porque aquilo que prevalece são os meus planos, as minhas decisões, as minhas vontades. Eu confesso, Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Tu és o Deus soberano, o Deus dos milagres, que pode todas as coisas. E é por isso, por saber quem Tu és, que eu venho diante de Ti. E eu venho Te pedir uma coisa. Ajuda-me. Ajuda-me a mudar. Ajuda-me a obedecer-Te. Um coração quebrantado e humilde. Um coração arrependido. Um coração que reconhece que fez errado e que quer mudar. Tu não rejeitas, Senhor. Então, estenda a mim, estenda a cada um de nós aqui a Tua graça e tem misericórdia de nós. Faz chover o Teu perdão e a Tua graça sobre nós nesta tarde, para que o Teu propósito se cumpra na vida de cada um de nós e na nossa vida como igreja aqui em Sesimbra, que os Teus planos possam se cumprir. Se te quiseres, junta-te a esta oração. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada para dar, só quero pedir, vem e ajuda-me a Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és.
venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeitas, Senhor. Estende a mim tua graça e deixa teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vamos terminar o nosso tempo de louvor dizendo aquilo que eu sou e aquilo que eu quero, a minha vontade, eu entrego aos teus pés. Eu quero me dedicar a ti. Eu quero te obedecer, te agradar.
Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje e sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar, com teu eterno amor, com teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje e para sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar, com teu eterno amor, com teu eterno amor. E o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar, em teu eterno amor, em teu eterno amor. Benoit, podes terminar com uma oração? Obrigado, Deus, porque de facto tu tens um amor eterno. Tu, antes de nós existirmos, já tu nos amavas. Antes de nós sermos, já tu eras e já nos conhecias. E já tinhas planos para as nossas vidas e já sabíamos que nós hoje, esta tarde, íamos estar aqui, Deus. Tu és um Deus poderoso, és um Deus maravilhoso, és um Deus cuidador, um Deus que se importa connosco, Deus. E nós queremos te louvar e adorar o teu nome por causa disso. Tu és um Deus fantástico e nós somos teus filhos e é bom ser teus filhos, Deus. Ajuda-nos a aprender mais sobre ti e queremos pedir que de facto o teu Espírito esteja com o Tiago e nos nossos corações para também conseguirmos entender e aplicar aquilo que vem de ti, Deus, a partir da tua palavra, Deus. Transforma, ajuda-nos a modificar aquilo que está mal, Deus, para que de facto nós possamos ser mais úteis para a tua igreja, para aquilo que é o teu trabalho aqui no planeta, Deus. Em teu nome. Amém. Irmãos, nós temos estado a estudar aquilo que é a igreja local. Estarmos aqui num grupo de pessoas das quais existe uma fé em comum, somos filhos de Deus. E o que é que Deus pretende com este grupo? Quais são os propósitos de Deus? Quais são os objetivos de Deus para si, para ti, que fazes parte de uma comunidade, de uma igreja?
nós temos vindo a estudar de que todos nós temos capacidades, temos recursos, temos algo que o outro não tem, que é próprio de nós, que é exclusivo. Temos recursos, aquilo que Deus nos dá, e nós temos estado a estudar que esse tipo de coisas que Deus nos dá, nós temos de aplicar, nós temos de pôr em prática, nós temos de pôr ao serviço dele, no contexto também deste grupo, de comunidade, de igreja. Semana passada nós estudámos igreja como edifício, porque existem várias ilustrações que a Bíblia dá para exemplificar aquilo que é a igreja. Edifício, sendo aquela que provavelmente é das mais comuns. Quando nós pensamos em igreja, pensamos em 4 paredes, edifício. Mas nós vimos através da palavra de Deus que esse edifício não corresponderia àquilo que são os tijolos, àquilo que é o cimento destas 4 paredes e todos os outros materiais, mas éramos nós, como pedras vivas do templo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e isso faz-nos ser pedras vivas, do qual a pedra angular, e estou a fazer uma espécie de um resumo daquilo que estudámos a semana passada, a pedra angular é Jesus. Jesus está no centro. Quando no contexto de igreja local nós tiramos a pessoa de Jesus, tudo desmorona. Não há igreja sem Jesus. A igreja sem Jesus torna-se talvez um clube, uma associação, um grupo de amigos. Jesus tem de estar no centro. Ele é a pedra angular. E nós vimos isso na semana passada. Ficou por estudar uma das passagens que eu acho importantes na continuação da reflexão daquilo que demos a semana passada sobre esta ideia de igreja como edifício. E nós vamos estudar pelo menos 2 ou 3 ilustrações daquilo que a Bíblia dá acerca de igreja local. Primeira, já estamos a estudar edifício. Para a semana vamos começar a estudar esta ilustração que é o corpo, o que é isto do corpo de Cristo. E depois nós vamos ver também que cada corpo, e falando do nosso corpo, nós temos membros diferentes, temos partes do corpo que têm funções diferentes e nós vamos ver que todas elas contribuem para um único bem comum. E nós vamos estudar isso também pensando na igreja local. Mas hoje, então, estava a falar desta passagem que fica em 1 de Pedro 2. Se tivermos as nossas Bíblias, podemos abrir. Eu vou também projetar o texto. Mas antes de falar do texto de 1 de Pedro 2, os primeiros 10 versículos do capítulo 2 desta carta que Pedro escreve, eu vou vos dar um pequeno lamiré daquilo que era o contexto que Pedro estava a viver quando ele escreveu esta carta. Nós sabemos que Pedro ele estava em Roma. Roma era a capital do Império. Esta carta foi escrita mais ou menos no ano entre 60 a 70 depois de Cristo ter nascido. Sabemos que demoraram 33 anos até à sua crucificação. Jesus ressuscitou, foi elevado aos céus, a igreja primitiva começou foi criada, houve uma perseguição em Jerusalém e depois os cristãos foram dispersos ali pela Ásia Menor, um pouco da Europa, também de leste e quase Europa Central e também um pouco ali na Ásia crescente fértil, Ásia Menor. É verdade que nós em 1 de Pedro 5,13, nós temos que Paulo refere-se ao local onde ele está como sendo Babilónia. Mas Babilónia, sendo alusiva àquilo que era a capital do Império Babilónico, essa cidade que era muitas das vezes espelho de depravação, de idolatria, por esse império tão grande que dominou também, e nós sabemos pelo contexto de vários livros da Bíblia, talvez o mais conhecido seja o Daniel, né? Que Daniel foi levado cativeiro para a Babilónia e esteve lá. Muitas das vezes esse nome era usado também para Roma, porque lá em Roma existia também certo tipo de comportamentos que fazia lembrar a Babilónia, como devassidão, um império opressor e maligno, que era também o Império Babilónico. O Império Romano também o era. Aliás, até poderá dizer-se que o Império Romano até teve mais impacto
do que propriamente o da Babilónia. Comportamentos pecaminosos de prepotência, orgulho, corrupção, lascívia, imoralidade, tudo isso estava presente em Roma, da mesma forma que estava presente também na Babilónia. Então nós temos mesmo aqui em Apocalipse 17, quando fala da Babilónia, alguns estudiosos dizem que se refere à cidade de Roma, porque Roma era mesmo o símbolo disso também. Avançando então, dizendo que Pedro ele estava em Roma, e depois eu tenho aqui mais um pequeno texto sobre aquilo que era a Babilónia, que era um símbolo de degradação moral, a idolatria, materialismo, e a cidade de Roma simbolizava isso. E então fará sentido dizer-se que Pedro estava em Roma. Outro aspecto que concorda com esta questão da geografia de Pedro, onde Pedro está quando ele escreveu esta carta, é o argumento também de que quando Marcos, que o texto diz que acompanhava Pedro na altura da escrita desta carta, ele encontrava-se também com Paulo, e Paulo estava em Roma. Alguns textos dizem-nos que nesta altura Paulo estava em Roma. Podemos comprovar isso então por Colossenses 4:10, Filemon, versículo 24, e então é mais uma evidência de que Pedro encontrava-se em Roma. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a dar este lamiré do contexto, para nós percebermos o impacto que as palavras, daquilo que vamos estudar, as palavras de Pedro, têm, quando ele pede certo tipo de coisas aos crentes para quem ele escreve. Pedro estava num contexto, os crentes a quem ele pede isso, estavam num contexto e que nós temos que perceber que era um contexto de depravação, degradação moral, idolatria, materialismo, uma cidade que era dominante, em que tratava de uma forma complicada, má, aqueles que não pertenciam ao Império e aqueles que se tentavam rebeliar contra o Império. Outro argumento trata-se também que existem evidências históricas de que Pedro estava em Roma, porque na parte final da sua vida, e mais tarde sofrendo perseguição, e é de comum acordo de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tendo uma morte alusiva àquilo que foi a morte do Senhor Jesus, mas num tom de escárnio, de gozo. Ele era discípulo de Jesus, então, olha, então vais morrer crucificado de cabeça para baixo, gozando com aquilo que era a fé de Pedro. Eram assim, sabe? A crucificação não foi algo inventado pelos judeus, foi inventado pelos romanos. Todo o processo da crucificação, Pilatos, sendo ele aquele que era o governador no tempo de Jesus, quando os judeus pedem crucifica-nos, os judeus estavam conscientes daquilo que era a crucificação, mas esse modelo de tortura, de morte, foi trazido pelos romanos. Daí dá para ver o impacto que os romanos tinham de maldade para com aqueles que não queriam estar debaixo daquilo que era o poder do Império Romano. Esta carta ela é destinada a todos os cristãos que estão espalhados pelos vários locais da Igreja, ali naquela zona de Europa, Ásia Menor, crescente, fértil. Pedro escreve, então, o primeiro capítulo de Pedro, 1 de Pedro 1:1, está lá escrita esta carta. Ele diz, então, abrindo e lendo aquilo que é o destinatário desta carta: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, e depois ele diz no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia, todas estas cidades, algumas delas na Grécia, Itália, ali também na Turquia. Então Pedro escreve esta carta a todos os cristãos que estavam dispersos, que alvo da perseguição eles tinham fugido, saindo de Jerusalém, eles fugiram, acabaram por se dispersar e não pararam de evangelizar, não pararam de fundar igrejas, e assim foi crescendo o Evangelho, até que um dia chegou aos confins da terra, que é aqui Sesimbra, não é? Sesimbra é aos confins da terra, porque para lá só há mar, não é? Já não há mais nada, não é? Para lá, é só o Brasil, sim, mas ainda fica bastante distante, não é? Então, nós podemos ver que aquilo que Pedro vai pedir, na passagem que nós vamos ler, aquilo que Pedro vai pedir a estes cristãos é algo duro, porque o contexto em que eles viviam não era eu posso ser cristão à vontade, não há problema nenhum, posso praticar a minha fé, né? Hoje em dia nós temos essa liberdade, pelo menos aqui em Portugal, nós temos essa liberdade de poder praticar a nossa fé. Mas estes crentes para quem Pedro escreve, eles sofriam perseguição
nos meios onde estavam inseridos. Não era uma perseguição organizada pelas autoridades oficiais, ou seja, ainda não estávamos num ponto em que o Estado perseguia aqueles que eram cristãos, como nós temos hoje em dia em alguns países do mundo, mas eram perseguidos pelas pessoas que não tinham a mesma fé do que eles. Havia perseguição na forma de insultos, e nós vemos isso, capítulo 4, versículo 4 ao 14, acusações falsas de má conduta, comportamentos que os crentes não tinham, mas que eles eram acusados de ter, não é? Quantos de nós, pertencentes a igrejas evangélicas, já fomos acusados de ter negócios, de extorquir dinheiro às pessoas? Eram desse tipo de acusações falsas, e nós vimos isso em capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 16. Chegavam alguns deles mesmo a ser espancados, havia espancamentos. Temos isso no versículo 20 do capítulo 2. Ostracismo social, eram colocados de parte. Né? Vamos imaginar alguém à procura de uma vaga de emprego, sabiam que ele era cristão, não aceitavam. Né? Haveria ali um tipo de postos de parte. Eram cristãos, então são colocados de parte pelo aquilo que era a sociedade. Havia violência também por parte da população e há algumas ações policiais também. Alguns estudiosos dizem que muitas das vezes também as autoridades locais de polícia e outros tinham também comportamentos um pouco agressivos para aqueles que eram cristãos. Então, tendo em conta este contexto, nós temos então as seguintes palavras de Pedro. E então eu vou pedir para nós podermos ler um versículo cada um, de uma forma livre. Vamos poder ler então, retirar daqui aspectos teóricos da nossa fé, mas aquilo que eu queria chamar a vossa atenção era, vamos ver aqui qual é que é a nossa identidade. O que é que tem a ver com a nossa identidade? Quem nós somos? Fazemos parte da igreja, não é um mero clube, não é uma mera associação, nós vemos aqui passar o tempo. Não, nós somos quem? Quem é que nós somos? Quando fazemos parte da comunidade, parte da igreja, quem nós somos? E então Pedro começa, então, eu vou pedir então para lermos um versículo cada um. Deixem, portanto, toda espécie de maldade, toda mentira, fingimento, invejas e murmurações. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com eles crescerem para a salvação. Se é que já saborearam como o Senhor é bom. Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como as pedras vivas na construção de um templo espiritual, para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso diz a Escritura: ponho em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será removido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que se diz na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E diz ainda: é uma pedra que se faz tropeçar, uma rocha que se faz cair. Eles tropeçam por não acreditarem na palavra de Deus. Era o que lhes estava destinado. Convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo e agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus e agora alcançaram essa misericórdia. E qual é a minha ideia esta tarde? É nós podermos estudar, eu adotei para este estudo desta passagem um método de algumas cores e nós vamos tentar estudar frase por frase, versículo por versículo, para nós podermos entender melhor aquilo que está aqui escrito. E então Pedro, ele começa, diz: deixe, portanto, toda a espécie de maldade, toda a mentira, fingimento, invejas e murmurações. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação, se é que já saborearam como o Senhor é bom. E aqui estas cores, verde, vermelho, amarelo, azul, nós vamos estudar então cada parte. Algumas traduções, quando se dizem deixem, portanto, dizem dispam-se. E vai de acordo com as traduções. Mas aqui a mesma ideia, e vem mesmo no hebraico, a ideia é mesmo despir. Deixar o estilo de vida antigo que nós
tínhamos antes de conhecer Jesus, agora que fomos transformados por Jesus, nós temos uma nova identidade, temos um novo rumo. Já não fazemos mais aquilo que fazíamos antes de conhecer Jesus. Nós temos uma nova vida. É o que Pedro está a dizer. E Pedro começa a citar algumas áreas de que nós somos mais fáceis de cair. Ele começa a dizer maldade, mentira, fingimento, invejas, murmurações. E são tudo comportamentos do velho casaco, da velha vida. No fundo, era interessante perceber que aqueles comportamentos os crentes eram alvos. Eles eram alvo dessa perseguição diária. Eles eram alvo de maldade, alvo de mentira, alvo de fingimento, de coisas que não aconteciam, alvo de invejas, de murmurações. E aquilo que Pedro está a dizer é, se vos tratam assim, vocês não podem tratar da mesma maneira. Vocês têm de ser diferentes. Ser parte da Igreja de Cristo não é dizer, tu mentiste, então eu vou mentir também quando tiver a primeira oportunidade. Tu murmuraste contra mim, então eu vou pagar na mesma moeda. Não, o que Pedro está a dizer é dispam-se dessa velha vida. Nós agora temos uma nova identidade. Uma identidade que não dá lugar à maldade, não dá lugar à mentira, não dá lugar ao fingimento, às invejas, às murmurações. Isso é para quem não conhece Jesus. Quem ainda não conhece Jesus pode agir assim porque não conhece. Está morto espiritualmente, não conhece outra alternativa. Mas Jesus vos deu uma nova vida. Vocês têm uma nova identidade. Fazer parte da igreja, fazer parte daquilo que é o edifício cuja pedra angular é Jesus, é não dar lugar a todos aqueles comportamentos que muitas das vezes nós somos alvo. E é verdade, tu podes dizer, não, mas eu estou tranquilo no meu dia-a-dia, ninguém goza comigo. Pois, mas Pedro estava a escrever para um grupo de pessoas que sofriam isso na pele. Muitas das vezes eles iam lá na rua, eram gozados, eram ostracizados, colocados de parte, apanhavam só por serem crentes. E o que o Pedro está a dizer é, não respondam da mesma moeda. Porque vocês agora pertencem a Cristo. Depois, ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação. Quando nascemos de novo, nós devemos deixar aquilo que alimenta a nossa carne. Aquilo que alimenta a nossa carne, aquilo que nós reparamos que quando estamos a comer, a absorver, em contacto, que potencia a nossa carne. Às vezes acontece comigo, não sei se acontece com vocês, quando vejo um filme daqueles de porrada, até se mandar a porrada, não é? Mas não pode. Tem que haver em nós a busca daquilo que é o que traz ao de cima o facto de nós sermos discípulos de Jesus. Nós devemos nos afastar daquilo que é as coisas da carne. Todos nós sabemos aquilo que potencia o nosso pecado. Questões, por exemplo, vamos ser muito específicos, quando nós temos problemas em lidar com a parte da sexualidade e nós acabamos por ir lá visitar aqueles sites que não devemos. Quando nós temos problemas em lidar com dinheiro, mas depois colocamos-nos no meio de situações em que acabamos por potenciar o desvio de dinheiro, a corrupção, a mentira. Se nós temos problema com a fofoca, o falar mal dos outros e alguém, quando nos vem contar uma coisa, nós ficamos... Não. Afastar disso. Afastar desse tipo de situações que potenciam a nossa carnalidade. E, por outro lado, desejar, como uma criança recém-nascida deseja. E o mais perto de recém-nascido, talvez que temos aqui, é o Ezequiel. A Maria já é um bocadinho mais crescida. Mas eu imagino o Ezequiel, toda a gente sabe, quando quer o leite, chora, nem vale a pena. Temos que dar o leite. Ele e qualquer criança. E a Maria também. E a Bíblia, aqui Pedro está a dizer, desejem esse leite espiritual. Desejem estar em contacto com aquilo que vos faz crescer, com aquilo que vos faz relembrar que são salvos. Quando vocês aceitaram Jesus, quando vocês reconheceram o vosso pecado, agora cresçam nesse leite, nesse conhecimento que
O leite espiritual é a Bíblia e as verdades básicas da fé cristã. É verdade que parece que muitos de nós já somos adultos, mas ainda continuamos a beber o leite espiritual. Mas ainda não oramos. Ainda não lemos a Bíblia todos os dias. Ainda faltamos ao culto. A igreja para nós ainda é uma espécie de um hobby, um acessório, alguma coisa que, se eu tiver tempo, lá vou. Ainda não é prioridade. Nós percebemos quando começamos a crescer espiritualmente, e uma evidência do crescimento é quando nós colocamos Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a minha vida é dirigida de acordo com aquilo que é Deus. Deus. E Deus vai acrescentar aquilo que eu preciso para crescer espiritualmente. Mas, irmãos, há coisas que dependem só de nós. Ler a Bíblia todos os dias, isso é básico, irmãos. Orar todos os dias é básico. Estar em comunhão com os irmãos naquilo que são as atividades organizadas ou outras, buscar esse contacto, é básico. É leite espiritual. Depois, já saborearam como o Senhor é bom. Imaginem o que é Pedro estar a dizer o Senhor é bom. E há alguém que sofreu chapadas, que sofreu situações de injustiça, a olhar a ler aquela carta e pensar, oh Senhor, como é que tu podes ser bom quando tu me fizeste passar por esta circunstância? E Pedro está a dizer, Deus é bom. Já não tivemos experiências suficientes de que o Senhor é bom? Apesar de toda a perseguição a que estes cristãos estavam sujeitos, Deus não deixara de ser bom. E é importante nós percebermos isto. Nem todas as circunstâncias complicadas que nós passamos na terra, naquilo que nós estamos a viver, é mau. No sentido em que temos sempre alguma coisa a aprender. E nós não podemos duvidar de que Deus é bom. Nós temos aqui também, de alguma forma, distinguir aquilo que são decisões dos outros e que têm impacto em nós, as decisões que nós tomamos e que têm impacto em nós também, que apesar disso, nós não consigo controlar o pecado do outro. O outro vem e, por causa de estar alcoolizado, bate contra o meu carro e a minha família toda falece. O problema foi o outro que se embebedou, que desrespeitou aquilo que é a estrada, que é o código de estrada. E por causa de uma decisão que eu tomei, eu agora estou a pagar o preço. Estou com dificuldade, muitas vezes, decisões, por exemplo, de tempo. Aceitei esta situação, aceitei este compromisso e agora não tenho tempo para mais nada. Pois então, todas essas circunstâncias, se acontece o mal, é como consequência da ação de outra situação. Mas mesmo assim, Deus não deixa de ser bom. Aquele texto de Romanos que diz todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus, segundo o seu propósito. Deus vai utilizar isso para o crescimento. Nós não podemos jamais duvidar da bondade de Deus. E se nós analisarmos bem, se começarmos a listar num caderninho todas as vezes que Deus já foi bom sem nós merecermos, nós vamos quase que perceber que nem vale a pena citar as situações que correram mal, porque vão ser tantas a que Deus foi bom em comparação com aquelas que correu mal. E muitas das vezes corre mal por causa das minhas decisões. Deus não deixa de ser bom. Depois o apóstolo Pedro continua e diz, aproximem-se do Senhor, que é a pedra viva. É rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E nós, a semana passada, falámos disso. E aqui, aproximem-se do Senhor, irmãos. Ter uma atitude consciente de fazer ações que nos aproximam de Deus. Há pouco nós estávamos a falar de ter uma atitude consciente de ações que nos afastam do pecado. Agora é o inverso. Ter atitudes, ações conscientes, decisões de coisas que nos aproximam de Deus. Aproximem-se do Senhor. A forma, porque o que vem antes, a forma de nós percebermos que Deus é bom o tempo inteiro é quando nós estamos próximos de Deus. Porque estando próximos de Deus, nós não vamos duvidar de que Ele é bom o tempo inteiro. Acontece que nós duvidamos porque nós estamos afastados dEle.
Estamos afastados porque estes comportamentos de meditar na sua palavra, orar, ir à igreja, estar em contacto com Deus, isso vai sendo cada vez mais acessório à nossa vida. Não vai sendo prioridade. Basta nós fazermos uma sondagem. Quantos de nós lemos a Bíblia diariamente? Quantos de nós, lendo a Bíblia diariamente, o fazemos só quando prestes estamos quase a ir para a cama, já sem atenção nenhuma, sem ter uma atitude consciente de parar, de ler o texto, de dividir o texto, de tentar retirar ensino para a minha vida? Nós não fazemos isso. Como que alguém que começa, né, a preparar uma refeição, prepara os legumes, a carne, temperas, tá? E depois o produto final come essa alimentação. Nós gostamos muito mais daquelas... Gostamos, entre aspas, né? Optamos muito mais por recorrer àquelas refeições pré-feitas, micro-ondas, está feito. Então, com Deus é igual, irmãos. Quantos de nós passamos tempo com a palavra de Deus, né? Muito mais facilmente estamos a ver uma novela, ou a ver um jogo de futebol, ou a ver um filme, e que 1h30 passa num abrir e fechar de olhos, mas quando nós somos chamados a estar 1h30 de volta do texto bíblico, extraindo aquilo que está no coração de Deus para estar no nosso coração, para a nossa vida, nós acabamos por colocar de parte e estamos longe do Senhor. Estamos longe, por isso duvidamos que Ele é bom. Começamos a dizer, Senhor, porquê é que fizeste isso? Começamos a discutir com Deus. Quando a Bíblia diz que aproximem-se de Deus, porque estando próximos, vocês vão entender aquilo que Deus está a fazer. E isso afasta-nos de uma vida carnal e aproxima-nos de Deus. Quando temos a Bíblia e a oração na nossa cabeça, a nossa mente está ocupada com coisas de Deus. Não está ocupada com o pecado. Depois, aqui está, Jesus é pedra viva, nós vimos na semana passada. E é por causa disso que nós somos pedras vivas no templo espiritual, ilustração de igreja como edifício. Nós somos pedras vivas. Nós somos estas pedras vivas num edifício onde a pedra angular é Jesus. Jesus tem o centro. E quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós vamos entender a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa igreja. Tem de ser central. Nós vimos esta ilustração que eu coloquei aqui, não é? Esta ilustração que tanta gente... começou tudo a falar, né? Esta parede... esta parede aqui, né, meio torta. Como a nossa igreja, nós também somos meio tortos, também não somos perfeitos. Né? Porque a ideia também não é fazer aqui uma parede perfeita, porque não há igrejas perfeitas. Aquilo que há são igrejas que, tendo os seus defeitos, têm Jesus Cristo como uma pedra angular. Aquele que morreu na cruz por nós, aquele que nos deu uma identidade em Deus. Se tirarmos daqui Jesus Cristo, esta parede cai toda. Cai. E eu tentei colocar ali os nomes de algumas pessoas da nossa comunidade. Pedras vivas. Semana passada não cheguei a falar disto, mas são áreas que existem na igreja local, evangelismo, adoração, oração, serviço, comunhão, ensino, que também se relacionam diretamente com áreas onde nós temos dons, capacidades que Deus nos dá para que eu ou tu, colocando o evangelismo em prática, eu possa edificar o meu irmão. O irmão possa sentir-se, senti-me mesmo perto de Deus quando te vi evangelizar aquela pessoa, quando te vi servir, quando te vi adorar o Senhor com os teus talentos, eu senti-me perto de Deus. E este é o objetivo. Nós possamos trabalhar juntos para a glória de Deus. Mas antes, ainda há aqui a parte amarelo, para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles ofereciam sacrifícios de animais para o perdão dos pecados, mas isso não é mais exigido. Pois Jesus foi o Cordeiro de Deus, o definitivo, oferecido pelo pecado. E isso está em 1 Pedro 1,19. Agora o sacrifício que nós oferecemos a Deus é nós mesmos. Nós somos esse sacrifício. Romanos 12,1. Ou seja, as nossas habilidades, os nossos recursos, a nossa gratidão, o nosso serviço, as nossas orações, o nosso louvor, tudo em nós é oferecido a Deus como sacrifício vivo.
Não há mais aquele ritual de matar o animal. Era uma coisa que se passava no Antigo Testamento, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém tinha de pagar. E Deus encontrou este sistema de sacrifícios para que o povo pudesse perceber que o animal estava ali a morrer, mas que era ele que cometeu o pecado, deveria estar a morrer. Quando Jesus vem, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele morre por todos nós. Para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, afastados do pecado, próximos de Deus. E aquilo que Deus quer é que nós nos possamos oferecer a Ele. Não parte. Por exemplo, nós quando falamos de dízimo, falamos de dízimo, a 10ª parte dos nossos recursos para dar a Deus, isso não implica que eu, dando o dízimo, fique livre de dar os 90%, porque aquilo que Deus quer é 100% da minha vida. O dízimo é algo que é ilustrativo, que praticava-se no Antigo Testamento, é indicativo, mas aquilo que Deus quer é a nossa vida a 100%. É a nossa vida a 100%. Depois Pedro continua e diz: por isso diz a Escritura, ponha em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, a quem acreditar nela não será desiludido. Já vamos ver o que é que isto significa. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E diz ainda, é uma pedra que faz tropeçar, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram por não acreditarem na palavra de Deus, era o que estava destinado. E aqui, Pedro cita 3 passagens do Antigo Testamento. A que está a vermelho, Isaías 28, 16. A que está a verde, Salmo 118, 22. E a que está a amarelo, Isaías 8, 14. À semelhança daquilo que Pedro faz lá, naquela pregação em Atos, descrita em Atos, quando ele prega, ele cita passagens do Antigo Testamento para concordar com aquilo que ele estava a dizer. E Pedro faz igual aqui. Fala desta pedra que foi rejeitada. Jesus Cristo foi rejeitado por muitos, mas para aqueles que o aceitam, ele é a pedra angular, pedra viva neste edifício que é a igreja. Pedro usa várias passagens do Antigo Testamento, do Velho Testamento, para fortalecer o argumento de que Jesus é a pedra principal, e algumas destas passagens foram escritas 700, 800 anos antes de Cristo vir. A pedra principal da nossa salvação e, por sua vez, do edifício que é a igreja. Quando Pedro diz, quando Jesus pergunta, como vimos a semana passada, quem dizem as pessoas que eu sou? E Pedro diz, os discípulos dizem, uns Elias, outros Jeremias, e dizem lá, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, desta identidade de Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, vou construir a minha igreja. A minha igreja vai ser baseada nesta verdade. E então diz ali, pedra que dá segurança aos crentes, mas que será de tropeço para os descrentes, porque somente no nome de Jesus há salvação, diz lá em Atos 4:12. Só em Jesus há salvação. Por isso é aquela pedra de tropeço para aqueles que não creem em Jesus. Porque rejeitando Jesus, a Bíblia diz que eles vão sofrer a condenação eterna, vão para o inferno. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador vão para o céu morar com Deus. E diz assim, convosco, porém, não é assim. Quando Pedro fala, não é? Que é uma pedra que faz tropeçar. Convosco, lembrem-se, para quem é que Pedro estava a escrever esta carta? Para os crentes. Ele diz, com vocês não é assim. Porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo, e agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, e agora alcançaram essa misericórdia. Então, Pedro, quando diz... Será que isto já não funciona? Bloqueou o computador. Ups. Ok. Está mesmo bloqueado, não é? Ok. Então vou tentar seguir aqui o PowerPoint. Ah, já está? Ok.
Então ele diz, convosco, porém, não é assim. Os crentes, aqueles que confiam em Jesus, não é assim o quê? Jesus, para nós, é central na nossa vida. Aqueles que não creem em Jesus, esses é que têm que temer. Esses é que um dia vão ser julgados e vão diante de Deus e dizer, ok, eu tentei ser muito bonzinho. Eu tentei dar esmola aos pobres. E Deus vai dizer, mas nada disso serve para a tua salvação. Nada disso serve. Serviu, porque são boas ações e devemos fazer, mas para a salvação, aquilo que mais interessa é Jesus. É darmos lugar na nossa vida a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E, irmãos, isso não é uma coisa que se faça apenas uma vez na vida e pronto, esquece. Ok, eu já, Senhor, obrigado, aceito como Senhor e Salvador. E depois tem-se um estilo de vida. Não. O que é que Pedro diz lá no início? Dispam-se do velho homem. Vistam-se com o novo homem. Aqueles que disseram com a sua boca que creem em Jesus têm de viver de acordo com aquilo que disseram. Não pode ser um estilo de vida completamente diferente daquilo que sai da boca, daquilo que disseram com a boca. Tem de haver coerência. Tem de haver coerência. E depois aqui vem aquilo que é atributos de uma nova identidade dado por Jesus à sua igreja. Nós que somos igreja, somos isto. Somos geração escolhida ou raça eleita, como algumas passagens dizem. Fomos escolhidos por Deus para o seguir. Foi Ele que se revelou a nós, deu-nos a oportunidade para o seguir. Sacerdócio real, temos acesso direto a Deus por meio de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Não temos mais intermediário. Nós podemos ir diretamente a Deus. Porquê? Porque o nosso único caminho, o nosso único intermediário é Jesus. Jesus Cristo, aquele que cumpriu com a nossa salvação. Depois, nação santa, nós somos separados, consagrados para o louvor da sua glória. Irmão, se o irmão pertence à igreja, o irmão é isto, tem esta nova identidade. Convosco, não é? Porém não é assim, geração escolhida, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Separados. Nós somos separados como povo para louvar o Senhor. E já vamos ver para o quê também. Depois, povo que pertence a Deus. Somos propriedade de Deus, comprados pela sua misericórdia. Antes não éramos povo. Não tínhamos nada em comum. Agora somos povo de Deus, somos igreja. Temos em comum Deus na nossa vida. Olhando para alguns de vocês, provavelmente se não fosse Deus na vossa vida, se calhar nem se cruzavam comigo. Nem me cruzava com alguns de vocês. Difíceis de aturar alguns, não é? Mas porque temos Jesus em comum. Porque Deus nos amou ao ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Vocês são capazes de me aturar, de me amar. E aqui, nós somos isto tudo. Não para que possamos dizer aos outros que somos melhores do que eles. Não para que possamos andar inchados aí. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, sou nação santa, sou mesmo bom. Olhem para mim, olhem para mim. Não é isso, não é esse o objetivo. O objetivo é para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o objetivo, um dos objetivos da igreja. Que tudo o que nós fazemos, tudo, seja individual, seja em grupo, seja jantar de casais, seja atitude 180, seja oculto, é tudo para que o mundo conheça quem é Deus, o quão bom é Deus, o quão são admiráveis as suas obras. Todas as ações da igreja, todas as atividades, todos os serviços, todas as reuniões, todos os ministérios, todos os recursos, todos os dons e talentos servem para proclamar, para dizer aos outros as admiráveis obras daquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a luz, que nos deu um propósito de vida. Este é o objetivo, irmãos. Já a semana passada disse e digo outra vez, nós não estamos aqui para entreter, para criar atividades giras. Não, nós estamos aqui para proclamar aquilo que Deus fez por nós. Estas admiráveis obras que Deus faz. Aquilo que é a ação de Deus por meio da nossa comunidade, em si, em mim,
no nosso meio, irmãos. Este é o objetivo. Que nós, como igreja, pensando que mesmo individualmente ou em conjunto, estamos a fazer isto. As outras pessoas que não creem em Jesus olham para a minha vida e conseguem dizer bem daquilo que Deus faz, das admiráveis obras de Deus, conseguem olhar para a minha vida e veem, epá, tu tens qualquer coisa de diferente. Diz-me o que é, eu preciso de saber. E nós falamos de Deus. E a pessoa diz, epá, eu quero seguir esse Deus. Eu quero. Ou por outro lado, as pessoas quando olham para nós e dizem, pá, tu és crente? Tu vais à igreja? Eu não quero pertencer a esse grupo de pessoas. Não quero pertencer a essa igreja. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que a nossa vida espelha. Nós, como comunidade, temos uma responsabilidade diante do mundo. E essa responsabilidade é que os outros olhem para nós e possam ficar admirados de quem é Deus. Amém, irmãos? Amém. Para a semana nós vamos então estudar aquilo que é a igreja como um corpo. Que nós possamos entender que cada um de nós tem um lugar no corpo. Não há partes do corpo que sejam dispensáveis. Todos nós temos algo a fazer no corpo. Cujo cabeça, se na ilustração do edifício Jesus é a pedra angular, no corpo Jesus é a cabeça. Fica para a semana. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu inspiraste Pedro, Senhor, para escrever esta carta a estes irmãos, Senhor, que estavam a passar por tantas tribulações. Mas tu, Senhor, inspiraste Pedro para eles poderem ter entendimento, consciência de quem eles eram. Qual era a sua nova identidade em Jesus Cristo, Senhor. De que eles faziam parte do edifício cuja pedra angular é Jesus. E que no fim, Senhor, nós sabemos, todo o joelho se vai dobrar diante de Jesus, Senhor. Senhor, ajuda-nos a que no dia a dia as outras pessoas possam olhar para nós, possam olhar para a nossa comunidade e possam se admirar das obras magníficas de que Deus faz. Entregamos isto nas tuas mãos, Senhor. Entregamos cada pessoa que está aqui. Que a tua palavra possa germinar nos nossos corações como uma semente e dar muito fruto para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, bom resto de domingo, boa semana, que o Senhor vos possa abençoar grandemente. Deus vos abençoe. O nosso culto está terminado.